Oi, pessoal, né? Estamos aqui no primeira live do podcast ANCAP. Eu estou aqui com o Rafael Bernardo. Vai falar um pouco sobre libertarianismo, um pouco também sobre espiritismo. Então, Rafael, se apresente para o público. Boa noite. Primeiro agradeço o convite para fazer parte aqui desse bate-papo. Bem, eu sou o Rafael Bernardo, eu sou espírita, já fez 20 anos, e eu sou libertário, vai fazer 5 anos. E foi para minha felicidade que eu percebi que dá para conciliar as duas ideias, as duas vertentes, de pensamento que são distintas, têm propósito distinto, mas são perfeitamente conciliáveis. Exatamente, né? E então eu queria perguntar como você começou no libertarianismo, como foi esse processo para se tornar um libertário, primeiramente falando do libertarianismo. Foi um processo bem interessante, porque eu como professor federal, eu estava lutando contra a PEC do teto em 2016, depois das Olimpíadas, naquela época do impeachment da Dilma, e eu fui a Brasília protestar contra a PEC, e lá eu vi absurdos. E aquilo me descontentou, a ponto de eu chegar a falar em assembleia para a gente fazer uma passeata sem vermelho, porque o povo não quer mais ver vermelho. Eu falei isso. E claro que se as pessoas tivessem raio laser nos olhos, eu teria sido fulminado na hora. E aí acabou essa coisa toda, a PEC passou, ainda bem, na época eu estava todo triste. E eu naquela coisa de, caramba, eu tô completamente perdido, porque eu acreditava numa coisa e aquilo ali é uma farsa. E um belo dia, no Réveillon de 2016 para 2017, no dia 31, eu estava fazendo hora no YouTube, vendo alguma coisa no YouTube, e me aparece um vídeo que eu não lembro qual é, do Rafael Lima, falando sobre propriedade intelectual. Que propriedade intelectual não existe. E eu fiquei assim, como assim não existe? E eu fiquei olhando aquilo, e daqui a pouco comecei a ver um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, e eu não queria mais sair pro Réveillon. Daí eu fui pro Réveillon, voltei no dia seguinte, no mesmo dia, no dia 1º, e continuei vendo, tinha que sair de novo, não queria sair. Eu lembro que eu fui para casa dos parentes meus e dei uma desculpa para sair mais cedo, porque eu queria voltar para continuar assistindo os vídeos. E naquela primeira semana de janeiro, eu consumi muito conteúdo e meu mundo meio que caiu. Porque eu vi uma coisa que eu nunca tinha falado, nunca tinha ouvido falar antes. Eu estava além da direita, né? Porque não era direita, era libertarianismo, que é uma outra ideia. E eu fiquei assim, em choque. Eu entrei em choque. Porque eu era funcionário público, quer dizer, eu ainda sou, né? E como eu sou funcionário público e sou contra o Estado, o que aconteceu nesse meio tempo? Eu, sem renegar a ideia libertária, eu comecei a me aproximar da direita. Então, nessa época, eu comecei a ser militante. O militante de esquerda que eu não era, eu estava em prol da educação na minha cabeça, e eu comecei a ser militante de direita. Aí eu conheci os grupos aqui da minha cidade, no Rio de Janeiro também, fui vários encontros, fui um protesto. Eu pude comparar como é diferente um protesto de direita com um protesto de esquerda. O da direita sempre tem concórdia, da esquerda sempre termina em quebra-quebra. Não tem um. Tem um sim, que foi aqui na minha cidade, mas todos as passeatas, manifestações de esquerda que eu fui, terminaram em quebra-quebra. As de direita, nenhuma. E eu fiquei assim, nesse tempo todo, e entrando em choque no ano de 2017, e quebrando conceito em cima de conceito. Pô, capitalismo é bom, o salário mínimo é ruim, lucro tá tranquilo, e eu comecei a quebrar esses conceitos, e a coisa começou a fazer sentido. A coisa começou a fazer sentido para mim. Puramente, foi completamente sentido, só que não tinha essa coisa de, caramba, eu sou funcionário público. O que me conseguiu me acalmar foi a doutrina espírita. A doutrina espírita, que na época eu estava fazendo o culto no lar, eu faço sozinho culto no lar, e eu estava chegando no capítulo lá para o meio de setembro.
eu estava fazendo o capítulo, que é o capítulo fantástico, todo libertário espírita devia ler esse livro, esse capítulo mais uma vez, que é não se pode seguir a Deus e a Mamon. Esse capítulo do Evangelho é o capítulo fundamental, que é lá que fala de empreendedorismo. E quando eu li aquele capítulo que ele fala sobre a riqueza, sobre o dever da riqueza, aquilo me acalmou o coração, porque tem uma hora, tem um texto lá que diz sobre os, os ricos. Aí o texto termina assim: ricos, deem esmola enquanto necessário. Na medida do possível, transforme a esmola em salário. Aí eu fiquei, caramba, transformar a esmola em salário. Aí comecei a pensar, né? O que é o salário? Bem, o salário é o pagamento por um trabalho, não é? Isso é a definição de salário. Salário é o pagamento por um trabalho. E o que é trabalho? Aí é a definição da doutrina espírita. Trabalho é toda ocupação útil. Então, se o rico tem que transformar esmola em salário, ele tem que criar um trabalho útil para poder pagar aquela pessoa que está fazendo. E se o trabalho é útil, ele está produzindo alguma coisa, algum bem, algum serviço para alguém. E como que você gera um trabalho? Empreendendo. Eu falei, caramba, a doutrina espírita é a favor do empreendedorismo. E aquilo me acalmou. Eu falei, não, então não é possível. Então eu vou fazer o meu trabalho, que é a minha ocupação útil, mesmo sendo funcionário público, eu tenho uma obrigação, uma ocupação útil, então eu vou seguir nela na medida do possível. Quando eu puder sair, eu saio e, e vou seguir, sendo espírita e libertário. Bem interessante. E como você falou, é perfeitamente conciliável, né? As duas coisas, espiritismo e libertarianismo. Inclusive, tem uma questão do Livro dos Espíritos interessante, que é a questão 882, eu até coloquei aqui, que fala sobre o direito de propriedade, né? Diz aqui, o homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho. A resposta, Deus não disse, não roubarás. E Jesus dá a César o que é de César. Aí vem o comentário de Kardec explicando. Aquilo que o homem ajunta por um trabalho honesto é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho constitui um direito natural, tão sagrado como o de trabalhar e de viver, né? Então Kardec coloca a propriedade como um direito natural, né? Ele tinha aquela perspectiva justnaturalista da propriedade como um direito natural e até coloca ali, não roubarás, né? Ou seja, então toda a perspectiva do espiritismo é também dessa visão de autopropriedade, né? E de propriedade como esse direito natural, né? Uhum. Eu acho engraçado esse trecho. Eu gosto de uma coisa que tem antes, que é a pergunta 811, que fala, não citando o nome, mas aquilo ali é um claro ataque às ideias socialistas. E o que é engraçado é que a resposta ela antecede a Mises em algumas décadas. Quem já leu a mentalidade anticapitalista de Mises, ele fala assim, a tese dele é que a mentalidade anticapitalismo a mentalidade anticapitalista é baseada na inveja, que é o que o livro diz, invejosos. Ou seja, a doutrina espírita se antecipou a Mises em algumas décadas, com o livro de 1857, a primeira edição, e Mises escreveu esse anticapitalista quando? Década de 20, 30, por aí. Não sei exatamente, mas foi no século XX que ele escreveu. Então tem esse fato curioso, né, que a doutrina espírita ela meio que antecipou Mises e Rothbard em vários aspectos, em várias nuances, como você falou, dessa questão da propriedade privada e do direito de defesa, que nunca foi limitado. Não fala que você não pode usar uma arma para se defender. Defesa é defesa, tem um direito de se defender, vai usar das meios que puder, e ainda tem algum lugar que eu não sei aonde, fala sobre vai defender sem exaltar, né? Sem como é que é? Passar da força necessária para
mantém aquilo defendido. Sim, defende o autodefesa, né? E como você falou, na questão de 111, se fala que é impossível essa igualdade absoluta de riquezas, né? Uhum. Até coloquei aqui, fala, né, que não é possível, né? E fala e chama quem defende isso de ambiciosos ou invejosos, né? Diz que são sistemáticos esses tais ou ambiciosos cheios de inveja, né? Uhum. Porque não dá, né, para ter uma igualdade absoluta de riqueza, né? As pessoas são diferentes, aptidões diferentes, né? E aí vem o Uhum. que Rothbard e Hoppe coloca, né? E Mises, enfim, a desigualdade natural, né? As pessoas são diferentes e não dá para ter uma igualdade forçada, né? Uhum. Se há uma igualdade forçada, já as pessoas já não são livres, né? A única igualdade que o comunismo gera é da igualdade da miséria, né? Todo mundo miserável. Pois é. E uma classe de burocratas ali acima, né? Que tem essa coisa da igualdade que muita gente prega. A igualdade. E como que seria essa igualdade? Né? Como que eu sempre me questionei. Eu nunca fui comunista, eu sempre achei o comunismo uma coisa completamente. Na época eu não tinha pensamento claro sobre isso, mas assim, eu nunca fiz sentido, achei uma coisa meio que idiota. Mas o socialismo, essa coisa de você dar as coisas para as pessoas, né? O hospital público, escola pública, eu sempre achei, não, tá certo, tem que ter mesmo. Chega uma hora teve uma época que eu achei que o problema do capitalismo era o lucro, que o pessoal, como eu era idiota. Eu queria abraçar a Dilma nessa mesma época, então só para ver como eu era idiota. Não faz sentido, porque se você começar a pensar, tá bom, vamos colocar assim, todo mundo é igual. Quem vai limpar a latrina? Porque latrinas sujam, né? Alguém tem que limpar. Então, quem vai limpar? Todos são iguais, não são todos iguais? Então, todo mundo poderia ser o escolhido para limpar a latrina. Então, como que você vai escolher? O médico vai limpar a latrina? Ah, não. Então, o médico. Tá, então por quê? Mas ele não é igual ao outro? Então, por que, que o outro que não é médico vai ter que limpar a latrina? Então, você vai chegar à conclusão que não é verdadeiro, porque ninguém quer limpar a latrina. Todo mundo quer fazer alguma coisa que gosta. Eu nunca vi ninguém apaixonado por limpar latrinas. Eu já vi gente, fazendo um parênteses aqui, que descobriu um nicho de emprego limpando latrinas e ficou rica. É um vídeo da Prager University que fala sobre isso. Mas não é um sonho de ninguém. O cara viu uma oportunidade, não um sonho. Então, como é que as pessoas são iguais? Né? Vai ter que escolher alguém, então quem é que vai limpar a latrina? Aquele menos capaz? Então não são iguais. Né? Mas nem Marx diz que todo mundo é igual. Que Marx coloca, né? De cada um de acordo com as possibilidades, a cada um de acordo com as necessidades. Ou seja, se cada um pode de acordo com as suas possibilidades, as pessoas não são iguais. Que tem alguém para algo que algo é possível, para outra pessoa não é possível. A igualdade cai por terra aí. Não é? Exato. Exato. Sempre vai ter na sociedade uma divisão de classe também. Um vão ter mais, outros ter menos, né? Uhum. Não existe como ter essa igualdade, né? Não, é impossível. Uma análise lógica primária é perfeitamente capaz de mostrar isso, só que as pessoas, elas não ligam para a lógica, né? Eu costumo dizer, brincando, né, que para você dar um argumento assim fulminante para dizer para uma pessoa, elas põem a mão no ouvido e começam a gritar, porque elas não são capazes de aguentar a verdade. E a lógica, lógica matemática é uma coisa assim, vou colocar em termos, né? Lógica matemática que as pessoas não entendem. Tem a coisa da implicação. A implica em B. Se A, então B. Então, o que a gente tem? A gente tem que se A, então B, e a gente tem A, B vai estar lá também. E se a gente não tem B, a gente não tem A. Deixa eu colocar isso em exemplos.
Se está chovendo, então a rua está molhada. A gente concorda, né? Quando chove, a rua molha, não é? Então ele vai ser assim: se tá, toda vez que chove, a rua molha. Então a gente olha para a janela. Ah, tá chovendo? Você pode garantir que a rua vai estar molhada. E por outro lado, se você olhar para a rua e a rua não está molhada, não está chovendo. Isso é uma coisa básica da lógica. E as pessoas simplesmente ignoram esse princípio básico. Simplesmente ignoram. E isso me aflige muito, porque é tão óbvio certas coisas e as pessoas ficam cegas. Agora, voltando, trazendo para a doutrina espírita de novo, né, a doutrina espírita que se prega uma religião, uma ciência, uma filosofia, as mesmas pessoas se negam a questionar, não é aceitar a minha verdade, mas questionar dessa forma. Prefere aceitar coisa pronta. Exato, exato. Né? Enfim, o libertarianismo traz muito essa lógica dedutiva, né? A Uhum. ética de propriedade argumentativa traz. É inegável, né? Se você contradiz essa lógica, você cai em uma contradição performativa, né? Porque você está É. utilizando sua própria propriedade para negar, né? Sua própria autopropriedade, que é o corpo, né? Para negar o direito de Uhum. propriedade, né? Então não há como negar isso. E uma coisa interessante, se a gente for lá nos primórdios da doutrina espírita, quando começou a aparecer os fenômenos das mesas girantes, todo mundo sabe essa história, né? Ah, tinha uma modinha da sociedade parisiense lá, que as mesas giravam, se reuniam lá, e as mesas começavam a fazer batida, essa coisa toda. O professor Hippolyte, Leon Denisard Rivaio, foi convidado e falou, não, eu não quero ir. Enquanto não me prove que, como é que ele falou? Que mesa tem nervo de sentir. É uma coisa assim que ele falou. Só que convencer ele foi. Aí ele falou: não, calma aí. Aí tem alguma coisa. Não sei o que, que é, quero descobrir. Aí ele começou a pesquisar. Ele começou a pesquisar e descobriu algumas coisas. Falou: não, vou entrar a fundo. Ou seja, ele usou um método científico que, não tinha na época. Não tinha na época. O método científico ele se envolveu no século XX com Pope. Pop, não, Popper. É Popper ou Popper? Esqueci, mas eu tenho um Karl livro dele Popper. aqui. Karl Popper, exatamente. Que falou aquela questão da falsibilidade. Na época não existia isso, mas ele usou um método. Ele chegava, anotava, comparava, via as coisas e chegou no que a gente chama hoje de doutrina espírita, que é uma coisa filosófica que eu acho interessante, né? Eu vou abrir aqui o livro dos Espíritos, que é a coisa que eu sempre gosto de dizer, né? E todo livro deve ter uma coisa assim. Se você pegar o livro dos Espíritos, ele está escrito aqui, ó. Allan Kardec é o autor da filosofia espiritualista, ou seja, uma filosofia. Está aqui, o livro dos Espíritos. Aí vem aqui, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futuro e o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Ou seja, está claro na primeira página do livro o que é que ele fez. De forma bem resumida, bem sucinta, mas está claro. E hoje em dia eu acho interessante que a gente faça coisa parecida, mas ninguém está fazendo isso. Não existe mais isso. Aí o que eu acho? Agora eu vou colocar minha opinião. A doutora Smith veio, tá lá, tá para quem quiser ler, um movimento meio que deixou de lado, daqui a pouco a gente vai entrar mais nesse assunto, né? E veio o libertarianismo, também de raízes antigas, e começou a ver vários economistas, principalmente, né? Mas tem muito que de filosofia ali que chegaram por vias não espiritualistas em conclusões muito parecidas. E se você pegar a lei áurea de Jesus, é praticamente o princípio da não agressão libertária. Isso me conforta profundamente que a verdade sendo única, como a doutrina espírita prega, a verdade é única, não. E a matemática também prega isso. A matemática, existe um negócio da matemática que se chama o princípio do terceiro excluído, se eu não estou enganado.
O terceiro excluído diz o seguinte: uma coisa, ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ser uma terceira coisa. Ou é verdadeira ou é falsa. É o princípio terceiro excluído. E isso você chega que a verdade é a única. E chega duas correntes de pensamento. Uma espiritualista baseada em princípios morais religiosos e uma outra vem de uma área da economia. E as coisas tendem para o mesmo princípio. Eu acho isso fantástico. Eu acho que é um sinal que a gente está perto de alguma coisa muito grandiosa e que a gente reluta ainda de destrinchar. É bem interessante. Realmente são bem. Se coadunam perfeitamente as duas coisas, né? E como você falou, Kardec também tinha esse processo científico dedutivo, né? Ele observando as mesas girantes, ele concluiu, né? Se você tem um efeito inteligente, você tem uma causa inteligente, né? Então, Exatamente. por trás da mesa, você tinha um efeito inteligente que era os espíritos com os médiuns produzindo o fenômeno, né? Então, da observação e da lógica, ele concluiu, né? A existência dos espíritos. Então, foi um processo racional, né? Como no anarcocapitalismo, né? Para um processo lógico, racional, né? A priori, no caso, ele Uhum. conclui a existência da lei de propriedade privada. Pois é. E a coisa interessante, assim que eu li a doutrina espírita há muito tempo, aí eu virei libertário e comecei, eu nunca reli de novo tudo, mas eu comecei a reler algumas coisas depois que virei libertário para ver. E eu comecei a reparar coisas que depois que só você repara na terceira, quarta vez que tu lê, e tem o livro dos médios, peguei aqui o livro dos médios, eu tô com a minha obra básica toda aqui. Aqui o livro dos médios. E tem uma coisa interessante no livro dos médios, que o primeiro capítulo da primeira parte, eu sempre que eu gosto de falar isso, primeiro capítulo da primeira parte, o livro dos médios tem duas partes. Só que a primeira parte tem só 4 capítulos. E o primeiro capítulo do livro dos médiuns se chama Existem Espíritos? Na minha tradução, tem tradução que é Há Espíritos? Ou seja, é uma pergunta. Ele não afirma que existem espíritos. E em algum momento aqui no, no, no capítulo 1, ele começa a fazer, olha só, eu estou colocando Kardec no dia de hoje de uma forma mais irônica, tá? Olha só, se você quiser refutar isso que eu estou dizendo, você tem que fazer assim, ó. Aí tem aqui, no item 6 do capítulo 1, ele fala o seguinte, ó. E é engraçado que isso está no francês, parece uma coisa de antiga, e diz uma coisa assim, olha só. Tá aqui, que eles assim possam tirar do seu arsenal científico, ele falando de quem quer refutar. Que eles assim possam tirar do seu arsenal científico alguma prova matemática, física, química, mecânica, fisiológica, demonstrando por A mais B. Gente, eu achava que essa expressão demonstrar por A mais B era mais recente, mas está aqui. Demonstrando por A mais B, sempre a partir do princípio da existência e da sobrevivência da alma, que. Aí coloca, primeiro, ser pensante durante a vida terrena não deve mais pensar depois da morte. Segundo, se ele pensa, não deve pensar mais no que amou. Terceiro, se pensa no que amou, não deve querer se comunicar-se com eles. E aí ele vai, colocando um monte de coisa que tem que provar para dizer que esse negócio é tudo balela. Só que ele fala uma coisa antes disso, que é o seguinte: você não vai convencer um ateu que existe espírito. Primeiro você tem que convencer ele que existe algo além da matéria. Aí sim você convence a existência do espírito. Então ele deixa assim, olha, não vamos conversar com quem não acredita assim, vamos partir do princípio comum. O princípio comum é existência e sobrevivência da alma. Aí sim você consegue provar usando a lógica, que é a coisa que está em falta hoje em dia. Hoje em dia está em falta, a pessoa não quer saber de lógica. E a pessoa não parece que não leu isso aqui, o livro dos médiuns. E eu acho fantástico isso. O livro dos médiuns, ele dá várias formas de você falar assim, olha, isso aqui é balela. Kardec fala, se você quer mostrar que isso aqui é balela, faça isso aqui. Eu acho interessantíssimo isso, como a lógica está permeando na doutrina espírita. Exato, né? Enfim, é como o próprio processo de falsabilidade, né? Você
quer provar que tá errado, né? Faz isso, 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 né? Mas se passar no teste, fortalece a teoria, Nesse né? ponto, a doutrina espírita é falseável, porque no livro dos médiuns, no capítulo 15 da segunda parte, no capítulo 15, 16 e 17, 15, 16 e 17, ele ensina como fazer uma reunião mediúnica e fala o que tem que acontecer. Então você faz. Se não acontecer, é falso. Simples assim. Tá lá. Agora, quem é que. Eu vi isso uma vez. Que eu tinha um grupo de estudo que estudava exatamente isso. E as pessoas simplesmente ignoravam. O único grupo que falava disso era o meu grupo de estudos, que se desfez por motivo que não convém colocar aqui. Mas eu nunca vi ninguém comentando isso, fora desse grupo momentâneo que dura alguns anos ali. A doutrina espírita é falseável. Mas vamos lá, vamos fazer uma reunião mediúnica? Não, não, que isso, não pode, não, tem que fazer aquele curso de 4 anos para conseguir entrar numa reunião que não. Por quê? É aquela questão, né? Aí você pergunta, não, não, porque não pode. Onde está escrito isso? Onde está esse livro dos médiuns? Não está em nenhum lugar. E o Dimério fala quem você deve evocar. Só para ter uma ideia. Vai fazer uma reunião? Evoca um espírito. Quem? Tu vai evocar. Evoca quem? Evoca teus entes queridos. Ah, mas por que os entes queridos? Você vai evocar teu ente querido por um médium que não conhece esses entes queridos. Se o espírito chegar, ele vai dizer algo que você sabe provar que é verdade, mas o médium não faz ideia de que está acontecendo. Você está provando, é quase que uma coisa de um. É quase que um cego, né? O médium é cego, ele não sabe. Então você chega lá e comprova. E hoje em dia, com o conhecimento científico que a gente consegue fazer um duplo cego, um triplo cego, um quinto. Eu já vi coisa de quíntuplo cego. Mas por que a pessoa não faz? Né? Tu sabe dizer por que as pessoas não fazem? Eu já vi umas teorias interessantes sobre isso. Isso é um ponto interessante que você falou da questão das reuniões, né? Hoje em dia você tem quase um espiritismo sem espíritos em alguns centros, né? Enquanto Kardec fazia reuniões familiares, às vezes, a mediunidade em casa, né? E hoje no centro você tem que fazer um curso de 10 anos para conseguir entrar, né? Uma coisa super exclusiva, e não, para Kardec a mediunidade era muito natural, né? Isso vem até numa pergunta que eu vou fazer, né? Sobre o movimento espírita atual, né? A gente tem hoje, né, no movimento, basicamente dois grupos, né? Um místico, né? De viés rustenguista, né? Mais a FEB, né? Que é mais assim, carola. E outro que está acontecendo agora que é a infiltração de um movimento de esquerda, né? Tem os espíritas à esquerda, né? Enaltecendo Che Guevara, né? E como entender essa infiltração no movimento espírita e essa situação atual do movimento? Olha, essa coisa rustenguista da FEB não é de hoje, né? É desde. Tem mais de 100 anos. Né? Inclusive já deu até polícia na FEB por causa disso. Mas enfim. Mas eu acho que o Rustem não é nenhum problema maior, porque existe um monte de literatura aí vazia, que não diz absolutamente nada com nada, não vem acrescentar nada novo. E muito pelo contrário, denigre o próprio espírita. E além disso, isso é um reflexo de uma outra coisa que é pior desse lado místico, que é o seguinte: você falou de espiritismo sem espírito, e tem o outro oposto, o espírito como sendo absoluto. Se o espírito falou, é verdade, não é? Então você tem um médico que escreveu um livro de que é mediúnica, aquela é verdade absoluta. Só para contar uma ideia, uma coisa uma pesquisa própria que eu fiz. É o seguinte: tem um livro, eu não vou dizer o nome do livro para não dar ibope pro livro. Tem um livro que ele diz uma palestra de Bezerra de Menezes no dia tal. Fala, dia tal, que aconteceu assim, 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 tem uma palestra no mundo espiritual de Bezerra de Menezes. E ali o livro diz que é uma descrição, mas na verdade aquilo é uma transcrição, para ver como o livro já é estranho. E ali naquele livro tem a descrição, de acordo com ele, mas aquilo é uma transcrição, do discurso de Bezerra de Menezes. Discurso de Bezerra de Menezes.
E o discurso é completamente vazio, porque tem uma hora que o Bezerra de Menezes fala assim: há um problema na seara, as atitudes. Há uma solução para a seara, novas atitudes. Falei, como assim? Tá. Há um problema nessa rua, mais atitudes. Há uma solução para essa rua, novas atitudes. Ou seja, não disse nada. E qual a definição de espírito superior que a gente tem em conta de Bezerra de Menezes? Está lá no livro dos Espíritos do Evangelho, em algum lugar está lá. Qual é a definição de espírito superior? Dizer muito com poucas palavras. Ele disse alguma coisa nessa frase? Não, não disse absolutamente nada. E outra coisa, a solução para mais atitudes não são novas atitudes, são boas atitudes. Gente, é esse o perigo dessas coisas. As pessoas leem essas obras como se fosse a coisa mais absoluta, a complementação, a quarta revelação de Deus para os homens. E isso é complicado, porque você tem esse aspecto místico que aceita qualquer coisa de qualquer espírito. E eu tenho acompanhado uns canais aqui no YouTube que, assim, a pessoa aceita qualquer coisa, de Rusteng a Ramatiz. Que aí Ramatiz é uma coisa que fica colocando nome de nome, não sei o que, de Artaxerã. Gente, o nome não significa absolutamente nada. Por que eu tenho que dar um nome chique numa língua que ninguém entende? Aí vai falando que é de lado disso, que o planeta tal. Gente, cadê? Cadê a pesquisa mediúnica que Kardec fazia? Não tem. Aí, por outro lado, você tem esse movimento esquerdista dentro do movimento espírita. Há uma interseção, tá? Tem um místico que é esquerdista também, não consigo separada, não. E aí vem essa questão do esquerdista, eu acho que é até pior. Porque uma vez tem uma discussão, o pessoal dos espíritos falando comigo na época das eleições lá. Aí falaram, você tá falando comigo de fascismo? Eu falei, o que é fascismo? Não, tem vários fascismos. Eu fiquei assim, gente, eu não tô acreditando que eu tô escutando isso. Aí tem uma hora que a dívida histórica, eu falei, eu não acredito em dívida histórica. Aí eu falei, então, aí caraca, a discussão. Eu falei, gente, um espírita não pode acreditar em dívida histórica. Aquela dívida histórica a esquerda diz que existe, né? Por quê? Por causa do negócio chamado reencarnação, que é um conceito básico da doutrina espírita, né? Todo espírita é reencarnacionista. Então, o que é a dívida histórica? A dívida histórica é o seguinte, diz que os negros que foram escravizados no passado, e os brancos que escravizaram no passado, então os brancos de hoje em dia têm uma dívida histórica com os negros, porque os negros foram numa situação penosa de hoje por reflexo daquilo ali, os brancos também têm uma situação boa por causa daquilo ali. Tá, beleza. Isso seria verdade se não fosse a reencarnação. Porque na reencarnação, um negro pode encarnar num branco. Um branco pode encarnar num negro. Um negro pode encarnar de novo como negro. Um branco pode encarnar de novo como um branco. E se a dívida histórica for uma realidade, vai acontecer uma coisa peculiar. Uma pessoa que foi negra, escrava e sofreu naquela época, hoje em dia encarna como branco e tem que pagar por aquele erro que o antepassado dele branco fez, mas ele não tem nada a ver com a história. Ou seja, dívida histórica é uma coisa absurda. Nenhum espírita deveria pensar, deveria sequer cogitar em dívida histórica. Mas não, as pessoas não percebem isso. Não... Isso para ficar no simples, que eu vejo outros absurdos piores ainda na desenvolvimento de espíritas à esquerda que está surgindo aí. Bem interessante que você falou da questão do crivo do Kardec, né, para analisar, que Kardec sempre passava tudo pelo crivo da razão e pelo controle universal, né, para analisar as comunicações, ver a natureza do espírito pela escala espírita também, se era um espírito mistificador, se era um pseudo-sábio, né, e como você falou, o espírito superior ele diz muito em pouco, né, então realmente tem esse misticismo, e tem esse momento de esquerda atual, né, que ignora um dos conselhos básicos do Kardec no livro dos Médiuns, lá no capítulo que fala do regulamento da Sociedade Parisiense, que é sobre não misturar espiritismo e política partidária, né?
Kardec fala isso para os grupos, né? Ele fala, os grupos não podem misturar espiritismo com política partidária. E hoje, né, tem um vídeo nesse canal, nesse Espíritas à Esquerda, né? Não vou nomear quem fez, mas falando do Che Guevara, né? O processo revolucionário de Che Guevara, né? Como é que um espírita vai enaltecer Che Guevara? Então, um negócio absurdo, né? Fuzilamos e continuaremos fuzilando enquanto for necessário. Ele disse isso na Assembleia da ONU. Não tá fácil, não. Não tá fácil, não. Eu queria só fazer um adendo, só... Ele tá falando de espiritismo agora, né? A gente começou falando de libertarianismo, eu puxei para o espiritismo, mas eu queria voltar para o libertarianismo. Eu queria voltar para o libertarianismo porque é o seguinte, a doutrina espírita é lógica, e ela... O Kardec fala para mostrar política, mas eu acho impossível hoje em dia, porque no momento que você tem uma política assim, temos que distribuir alimentos via impostos. Temos que ganhar impostos. A doutrina espírita vai se manifestar. Tem uma análise espírita da situação. Não é? Aborto, por exemplo. Aborto é uma coisa complicadíssima. A doutrina espírita é bem clara contra o aborto. É muito clara, muito clara. Ela diz o seguinte: só para salvar a vida da mãe, que é preferível uma mãe sem filho do que um filho sem mãe. E tá. Eu vejo os movimentos espíritas anti-aborto e eu particularmente, é a minha opinião, eu tenho a verdadeira ojeriza aos movimentos anti-aborto. É estranho, né, que eu sou anti-aborto, mas eu não gosto, porque eles são mentirosos. Eu já vi eles mentirem e chocarem. Mas se você pegar um vídeo de um feto abortado e mostrar para uma criança de 11 anos, você acha isso certo? Esse pessoal faz isso. Eu acho o seguinte, eu acho que a pessoa tem que ser livre para fazer o que quiser, mas eu tenho a obrigação de fazer o movimento contra. Mas é o seguinte, por que adianta eu impedir um ateu de fazer um aborto? Eu impeço um ateu de fazer um aborto, eu estou meio que violando a ideologia dele. Eu não tenho que impedir o ateu de fazer aborto, eu tenho que convencer o ateu de que existe uma coisa ali da matéria. E aí, por consequência, ele vai parar de fazer aborto. Essa que é a minha visão. Eu sou contra o aborto, mas eu não sou contra a proibição do aborto. É uma coisa complicada. Por quê? Porque isso viola a pessoa. Eu querendo ter uma lei para ela fazer alguma outra coisa, ela precisa... Eu preciso, de forma coercitiva, colocar a minha visão naquela pessoa. E a minha visão de espírita é diferente da visão do católico do protestante contra o aborto. Então, os três são contra o aborto, mas temos visões diferentes. E eu sou contra você impor. Claro, você pode fazer o que você puder para impedir abortos, mas não proibindo o aborto. Agora, numa sociedade libertária, puramente simples, é fácil você coibir o aborto. A propriedade privada existe? Aqui na minha propriedade, não. E se você for uma pessoa que faz aborto, eu tenho todo o direito de te negar serviço. Eu não posso te negar caridade, isso não é cristão. Mas se você quer comprar uma coisa na minha propriedade, eu falo, não, aqui não, porque você é abortista. Porque aqui tem certas regras. Isso é lei dos homens, nem cristianismo, porque eu não estou fazendo mal nenhum à pessoa se eu me negar a vender, a prestar um produto, porque eu sou livre. Eu estou fazendo mal se a pessoa estiver necessitada e eu negar a prestar auxílio. No momento que ela vem com o dinheiro para pagar, eu falei, não quero teu dinheiro. Eu acho que é justo. Então, nessa sociedade, eu poderia permitir isso, só que não é suficiente. Eu tenho que dizer por quê. Se eu quiser educar. E a doutrina espírita, em todos os lados, ele fala de educação. Fala de educação o tempo todo. Educação. Mas não a educação da escola. A educação moral. Fala o tempo todo. E aí que eu acho que a doutrina espírita se separa do libertarianismo. Porque a doutrina espírita tem um aspecto profundamente moral. Eu acredito que esse moral um dia vai se provar ético, que é mais forte que o moral. Mas a gente não tem. O Hoppe chegou muito perto
ele deu um avanço quando ele mostrou a ética argumentativa dele. Mas ainda não é. Eu acho que vai ter um academento lógico ali que vai chegar que fazer a caridade é ético. Mas, enfim, a gente não está nisso. A gente não pode obrigar as pessoas a serem isso. Mas tem essa coisa toda das coisas que a doutrina espírita coloca. Né? Eu falei do aborto. Aí, uma outra coisa que a doutrina espírita fala também, que é assim, de homem e mulher. Tem uma coisa no livro do Espírito que fala que o papel do homem e o papel da mulher, muito en passant, sobre homossexualidade, não fala absolutamente nada. Não fala absolutamente nada. E o que o libertarismo fala sobre homossexualidade? Absolutamente nada. O que a doutrina espírita fala contra é contra a sensualidade, que não tem nada a ver se você é homossexual ou heterossexual. Então, são pontos que as pessoas não veem. E o que tem é um livro, esse livrinho aqui. Convenientemente, eu fiquei muito perto da minha biblioteca. Esse livrinho aqui do Chico Xavier, Vida e Sexo, ele é fininho esse livro. Ele tem um capítulo que fala sobre homossexualidade. Esse livro, ele é da década de 60 e em algum momento ele é profético. Ele fala assim, olha, vai aumentar, tá? O número de casos disso vai aumentar. Isso já era um tabu na década de 80. Hoje em dia, a pessoa problematiza da forma que eu vejo um movimento espírita, esse movimento à esquerda, não é acolhendo o homossexual, mas acatando a pauta LGBT, que é a pauta esquerdista LGBT. Que é esse que é o problema. Vou dar uma pausa para você fazer um comentário, depois eu queria fazer um adendo sobre uma outra coisa muito interessante, não sei se você já viu, depois eu falo. Não, bem interessante algumas coisas que você falou, e realmente sobre um ponto que você falou da política, realmente se poderia tratar de política, mas não a política partidária, teria que se diferenciar esses dois temas, né? Uma coisa seria temas, né, importantes na atualidade, né, aborto e tal, outra coisa é a política partidária, né, no movimento. E outro ponto interessante que você falou da caridade e da moral, né? O espiritismo vai além, né, só da ética argumentativa, tratando da questão da propriedade e tudo mais. O espiritismo trata da moral, que seria, né, mais amplo, e ter que ser voluntário, né? Você não pode obrigar, a caridade não pode ser uma obrigação, né? É voluntário que você pratica. E o Evangelho coloca isso muito claramente, né? Ele deixa muito claramente. A caridade, ela não é transferível. Não se faz caridade para os outros. Assim, se eu te pagar para você fazer caridade, eu não estou fazendo caridade. Eu estou sendo um benfeitor e não uma pessoa caridosa. E o Evangelho tem vários exemplos disso aí. A caridade não se faz por tabela. Não se perdoa por tabela. Não se faz caridade por tabela. A caridade, ela só é caridade quando você tira do que é teu em prol do outro. Daquilo que te falta. E qual é o recurso mais escasso que existe? Você sabe qual é o recurso mais escasso que existe? Aquele que você não consegue repor nunca? É o tempo. O tempo você não consegue repor. Então você está dedicando o seu tempo para fazer algo para alguma pessoa, está fazendo caridade. Eu pegar meu dinheiro e dar para alguém, é o quê? Uma coisa que está me sobrando, não é o dinheiro que me falta para fazer caridade. Isso não é caridade. Vai fazer o bem? Bem, aquele que está precisando, está precisando. O que eu estou fazendo é esmola. Como eu já falei, né? Dá esmola enquanto necessário, transforma a esmola em salário. Então tem essa diferença. Então, se eu não tirar do que é meu para o outro, eu não estou fazendo caridade. E muita gente pensa em caridade, é uma coisa que eu acho assim, isso me incomoda profundamente. Caridade muitas vezes não, vamos dar 1 quilo de alimento para um pobre. E tem pessoas que se resume, a caridade é isso. Não, caridade não é isso. Caridade não é isso. Caridade, o que adianta você fazer caridade para os pobres e doar quentinha, se você chega em casa e começa a berrar com teus parentes? Faça caridade em casa.
Você não precisa fazer caridade nenhuma, não precisa dar nada para os pobres. Desde que você faça caridade com as pessoas que estão mais próximas a você. Então tem essa questão da caridade, que a do 2000 é bem superior. Agora eu vou reforçar o que eu falei. Eu acho que vai se provar que isso é ético. É o ético a se fazer. Mas eles não têm filosofia pronta para provar isso. E só fazer um parênteses assim, e eu fazer caridade, né, de acordo com o chavão libertário, é belo e moral. Eu estou fazendo com o meu dinheiro, que eu peguei honestamente, pegando a minha propriedade privada, fazendo o que eu quiser com ela em benefício de quem eu quiser. Né? Livre associação que a gente prega. Exatamente, livre associação, né? Não um coletivismo compulsório, mas essa livre iniciativa de ajuda mútua, né? Então, Rafael, foi bem interessante a conversa, né? Muito bom mesmo. E eu queria agradecer bastante e queria ouvir suas últimas considerações finais, algo mais que você quer acrescentar, né? Mas Eu foi queria excelente. falar mais de uma coisinha só. Eu não quero entender muito, que é sobre esse livro aqui que eu reli recentemente. Esse livro aqui. Porque, assim, a gente fala do Doutrina Espírita, a Doutrina Espírita ela fala de libertarianismo direto, e tem esse livro Nosso Lar, que é muito comentado, mas é pouco estudado. Né? E eu reli recentemente, é a primeira vez que eu releio ele depois de virar libertário. Então, que essa cerca de um mês eu li. E eu fiquei lendo ali, caraca, existe salário em Nosso Lar. Tá, o bônus hora, todo mundo conhece. Só que é o seguinte, você trabalha e você tem a tua moeda, e você gasta a tua moeda para alguma coisa lá para fazer. Só que lá tem hora extra. Se você trabalhar um serviço pesado, aquele serviço conta mais. Tem necessidade, tem uma certa caridade assim, mas todo o serviço é contado. E tem uma coisa interessante lá, que o André Luiz, quando ele sai do hospital, ele vai ficar hospedado numa casa de uma família. E em algum momento, ela colocou essa casa, uma casa bonitinha, toda ornamentada, com móveis, com piano, com harpa, com banheiro, com mesa, com um monte de coisa ali. E a Laura, acho que é o nome, a Laura, é a mãe de Lísias, a Laura, ela fala: não, quem comprou essa casa foi o meu marido, que comprou, ele morreu antes de mim, ele trabalhou, comprou essa casa e ele já reencarnou, mas ele me deixou como herança. E agora eu vou reencarnar com ele, vai ficar... Eu falei, tem herança em Nosso Lar. E tudo bem que o livro é bem curto, o livro é fininho, tá aqui o Nosso Lar, ele é bem fininho. O filme, ele desenvolve muita coisa que não tem no livro, mas você vê, cara, o sistema de Nosso Lar, ele é muito mais próximo de uma meritocracia que a gente imagina. E o libertarianismo, o ancapistão que a gente tanto prega, ele seria, a meu ver, uma versão imperfeita desse sistema, que nem é o sistema mais perfeito que tem lá em Nosso Lar, que é meritocracia, todo mundo trabalha, se você não trabalha, você vive de caridade dos outros, os outros podem pegar o dinheiro que tem e fazer coisa para você. Você não é obrigado a trabalhar, mas se você não quiser trabalhar, você tem que viver de caridade, não tem direito a nada, além do básico. Mas a todo tempo você é exortado ao trabalho. E quando eu li, eu falei, caramba, casa direitinho o que a gente aprende de libertarianismo. Numa forma até maior, porque o espiritismo, diferente do libertarianismo, te exorta a fazer o bem. Te diz que o bem é bom fazer e te mostra que tem benefícios no futuro. Coisa que, como eu já falei, o libertarianismo para por aí. Ele só diz o PNA, pronto, isso vai ser uma sociedade tranquila de incentivo do livre mercado. Mas o espiritismo vai além. Ele vai além, mas sem entrar em contradição profundamente com o libertarianismo. E essas são essas últimas palavras que eu queria colocar sobre o espiritismo e o libertarianismo. E eu agradeço o convite mais uma vez. Sim, excelente, né?
Como você falou, uma hora vai o libertarianismo pode chegar no espiritismo, né? Mas por enquanto o espiritismo vai além, mas se complementam, né? Não se contradizem, né? E aí Uhum. eu acho que encaixa perfeitamente. Mas, enfim, eu queria agradecer, realmente muito, muito bom. Rafael, excelente. Né? Vamos estudar o espiritismo e o libertarianismo, né? Rothbard, Roupa, Mises, Kardec, né? E, Uhum. pessoal, para quem está assistindo, curta, compartilha, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Uhum.